relato registrado em uma pequena comunidade rural no Kansas. Existe um lugar chamado Stu. Poucas casas, estradas vazias e um antigo cemitério no alto de uma colina. Por muitos anos, havia ali uma pequena igreja de pedra, abandonada, sem telhado, com paredes quebradas e túmulos antigos ao redor. Mas o que fez aquele lugar ficar conhecido não foi a igreja, foi a lenda. Moradores começaram a dizer que aquela construção escondia algo embaixo dela. Uma escada, uma passagem antiga, um caminho que descia para um lugar onde ninguém deveria entrar. Alguns chamavam aquilo de superstição. Outros diziam que era apenas história de faculdade. Mas, segundo a lenda, 2 vezes por ano, na noite de Halloween e no equinócio da primavera, algo surgia naquele cemitério, algo que não pertencia a este mundo. E a regra era simples: ninguém deveria passar pelos portões depois da meia-noite, porque quem entrava ali podia não encontrar apenas uma igreja abandonada, podia encontrar a entrada para o inferno. Com o tempo, a lenda da igreja de Stu ficou ainda mais estranha. Diziam que mesmo sem telhado, a chuva não caía dentro da construção. Diziam também que, à meia-noite, uma cruz antiga virava de cabeça para baixo e que qualquer pessoa que tentasse quebrar garrafas contra as paredes da igreja simplesmente não conseguia. Na noite de Halloween, estudantes começaram a viajar até o cemitério. Alguns iam por curiosidade, outros iam para desafiar a lenda. Mas os moradores locais odiavam aquilo, porque quanto mais gente aparecia, mais o lugar era destruído. Até que, em 2002, a antiga igreja de pedra foi demolida. Mas existe um detalhe estranho nessa história. O dono do terreno afirmou que não havia autorizado a demolição. Havia marcas de máquinas no local. As paredes tinham sido empurradas para dentro, mas ninguém soube dizer quem fez aquilo. Desde então, a igreja não existe mais. Mas a lenda continuou até hoje. Algumas pessoas ainda passam pela estrada de Stu durante a noite. Tiram fotos de longe, olham para o cemitério e vão embora antes da meia-noite. Porque talvez o portal nunca tenha estado dentro da igreja. Talvez a igreja fosse apenas a tampa. E quando ela foi destruída, alguma coisa lá embaixo finalmente ficou livre. Depois que a antiga igreja desapareceu, muita gente achou que a lenda de Stu acabaria ali. Mas aconteceu o contrário.
quanto menos restava do lugar. Mas as pessoas queriam saber o que havia acontecido. A história atravessou estradas, faculdades, fóruns da internet e até inspirou obras famosas de terror. Porque existe algo muito forte nessa imagem. Uma igreja abandonada, um cemitério antigo e uma estrada escura que ninguém quer seguir depois da meia-noite. Anos depois, a nova igreja da comunidade, construída do outro lado da estrada, também pegou fogo. As autoridades acreditaram que foi um raio, mas para quem conhecia a lenda, aquilo parecia mais um aviso. Hoje, não existe mais uma igreja de pedra em Stu. Não existe uma escada visível. Não existe uma porta aberta no chão. Mas a lenda continua viva. Porque talvez o medo nunca tenha estado nas paredes. Talvez nunca tenha estado nos túmulos. Talvez o verdadeiro portal seja a história que as pessoas continuam repetindo. Enquanto alguém ainda falar sobre Stu, enquanto alguém ainda passar por aquela estrada e olhar para o cemitério depois da meia-noite, a lenda vai continuar esperando, em silêncio, no mesmo lugar, como se ainda houvesse algo lá embaixo, escutando cada passo. Obrigado por acompanhar mais um relato do Arquivo Nox. Se esta história despertou sua curiosidade, deixe seu like e inscreva-se para não perder os próximos mistérios que investigaremos juntos. E se você conhece uma lenda, viveu uma experiência inexplicável ou tem um relato de terror para compartilhar, escreva nos comentários usando a hashtag história. Seu relato pode ser o próximo a aparecer aqui no canal. Até o próximo arquivo. E lembre-se, nem toda história termina quando é esquecida.